Saudações racionais a todos os telespectadores presentes aqui no Facebook, na página do Retiro Racional Oficial. É isso mesmo. Estamos aqui mais uma vez, uma linda live, domingo 19 de abril de 2026. E nesse dia maravilhoso, é comemorado o Dia do Índio. É isso mesmo. E é importante a gente enaltecer a nossa ancestralidade. É o povo nativo dessa terra. É onde tudo começou. Então, salve o nosso Brasil, salve os nossos índios. E para começar aqui nosso assunto de cultura racional, antes de iniciar nossa banda, porque hoje tem banda, meu povo. Hoje temos a banda Universo Desencanto do Rio de Janeiro, com a sua linda apresentação, com seus toques vibrantes, onde todos os raciocínios, com toda a certeza, irão vibrar nessa energia maravilhosa que é a energia racional. E para começar, olha, gente, que lindo esse conhecimento. Esse conhecimento ele é do 22º volume do Histórico. Esse conhecimento ele fala sobre o índio selvagem. Ele fala sobre a estrutura dele. Ele fala como devemos lidar com esse índio. Nós que somos civilizados. Porque o índio selvagem, aquele que ainda não teve contato com a civilização, que vive dentro da mata, ele tem a sua estrutura forte, a própria natureza já está desenvolvendo o raciocínio deles. Então não é para a gente incomodá-los, não é para a gente ter contato, porque o nosso contato com eles é maléfico. E é isso que nesses trechos aqui vamos mostrar de forma clara, nítida, esse conhecimento precioso do racional superior. E antes de ler esse trechinho, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Walter Ferreira, dando bom dia, a nossa querida Mônica Leite, sempre aqui firme no Retiro Racional, Nice Flores, seja bem-vinda. Sadova David, que está presente, salve. Olha, gente, vamos lá, o nosso conhecimento. Páginas 47 e 48. Abre aspas. Ao passo, os que vivem longe dessa poluição, por exemplo, na selva, estão livres por respirar o oxigênio puro e saudável. Esses têm a máquina mais conservada e que, entrando em contato com os seres que já estão poluídos e envenenados dos centros populosos, esses que já estão envenenados, tendo contato com eles, eles adoecem, porque é transmitido pelos corpos envenenados o ar venenoso. Enquanto eles estão na selva virgem, sem contato com ninguém, vivem perfeitamente sadios. Depois que entram em contato com os que já estão envenenados, por viverem dentro da poluição, esse veneno é transmitido pelo ar, tendo contato com eles, e eles adoecem. Sim, porque quem vive respirando veneno fica contaminado dele e transmite ele, justamente a poluição dos artifícios que envenenam a atmosfera. Fecha aspas. Olha, gente, que magnânimo esse conhecimento. E ainda nesse mesmo volume, nas páginas 53, 54 e 55, ele nos mostra como é a estrutura desse índio selvagem, a saúde dele, que é exuberante, por ele respirar esse oxigênio puro e viver em contato com a selva, com a mata. Olha só que lindo, gente. Páginas 53, 54 e 55. Abre aspas. E assim,
O índio do sertão vive imune a tudo isto. Vive muito bem do modo da vivência rude da natureza deles. Não tem essa atmosfera parada e poluída, porque o índio vive sob o conforto natural da natureza. A natureza lhe favorece em tudo. Vivem tranquilos e sossegados nos sertões das florestas. Vendem saúde. E os que vivem sob o conforto do artifício vivem todos doentes, caindo aos pedaços. Olha a dentadura de um índio, olha a pele de um índio, por viver em contato com a natureza. E olha para os que têm todo o conforto como vivem. O artifício somente serviu para a maior lapidação. Olha a duração de um índio e olha a duração de um civilizado. O civilizado vive pouco e o índio vive muito, sem conforto de espécie algum. Porque o civilizado vive sob o envenenamento do artifício e o índio vive puramente dentro da selva, com a sua ingenuidade natural da natureza. São mais puros em tudo, mais perfeitos em tudo, e de forma que o artifício foi muito bom para a lapidação da humanidade, lapidação esta destruidora. E dessa forma, o civilizado pensa que vive bem, mas vive mal. E o índio vive bem, porque goza a saúde e vive em paz, vive sossegado, fortes e rijos. E os civilizados, fracos e bem fracos. Fracos em tudo e cercados de todo conforto, para ver que o artifício foi necessário para lapidar. Lapidação essa que se tornou monstruosa por ser venenosa. Ainda existem tribos de índios fortes, bem nutridos e poderosos. Mas tudo isso foi muito bom para a lapidação de todos. Então perguntas: como é que o índio pode voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, se eles não sabem escrever, não sabem ler? Como é que eles poderão voltar se são selvagens? O selvagem é evoluído pela própria evolução natural da natureza. Por a fase natural da natureza ser a fase racional. A áurea da fase desenvolve o índio naturalmente. Por ele estar em contato com a natureza, ele evolui naturalmente. E por a evolução natural da natureza, que é racional, eles voltarão naturalmente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque a própria natureza trata de desenvolver o seu raciocínio e eles vão se modificando, mudando naturalmente, por evolução natural da natureza. Por a natureza ser dona de tudo e de todos os seus feitos, se desenvolve naturalmente, por evolução natural da natureza. Por estarem ligados à natureza, voltarão todos ao mundo racional. A natureza é racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio deles começará a desenvolver-se naturalmente com a evolução da fase natural da natureza. Agora, o civilizado, como é mais imperfeito, para que desenvolva o mais depressa possível, tem que ler e reler, devido ao seu grande estado de imperfeição. Fecha aspas. Que maravilhoso, né, gente? Então, olha esse conhecimento, o quanto ele é extraordinário e revelador, eu diria. Porque muitas pessoas ficam tentando achar novos povos, novas tribos para ter contato. Só que isso não é benéfico. Pelo contrário, o civilizado vai estar prejudicando aqueles índios que já são desenvolvidos pela própria natureza. E como que a natureza desenvolve o índio? Por meio da áurea racional. Como diz lá no 15º volume do Histórico, a harmonização da natureza, na primeira lição do 15 do Histórico. Essa harmonização é o que? É desenvolver todos por meio da sua áurea. Então, a áurea da natureza é racional. Aqueles ainda
civilizados, que ainda não estão com um raciocínio desenvolvido, a áurea dele é elétrica e magnética, mas a áurea da natureza, ela está desenvolvendo todos. É uma das forças que desenvolve o raciocínio de todos. São 5 forças que desenvolvem. São elas: a natureza, a energia racional, a cultura racional, o pensamento, é uma das forças que ajudam a desenvolver o raciocínio, e também o verdadeiro Deus. Então são 5 forças, meu povo, que desenvolvem o raciocínio de todos. E é por isso que não devemos incomodar o índio. É deixar o índio progredir com a natureza, desenvolver o raciocínio por meio da áurea racional e ser feliz ao jeito deles, naturalmente, sem conforto, mas vendendo saúde, rijos, fortes. Esse é o índio selvagem. E olha quem está aqui presente com a gente: Ednor Barbosa. Como é lindo se conhecer, é verdade. André Justino, salve. Nosso querido Alden Vieira, o homem do sentimento racional. Bom dia, racional, Diogo. E a todos os nossos irmãozinhos, salve. Cida Justino também está presente, dando seu salve. Leocádio Assunção, bom dia. Roseli Freire Duarte da Silva, maravilhoso mesmo. É verdade, meu povo, é muito bom se conhecer, é muito bom ter cultura racional e saber viver em harmonia com todos, em harmonia com os índios, com todos os seres, com a natureza. Entender como que você foi gerado, como você veio para aqui, como viver em paz, em equilíbrio. Tudo isso o livro Universo Desencanto nos ensina. Se você que está aqui não conhece cultura racional, conheça. Faça como São Tomé, veja para crer. O livro Universo Desencanto, ao longo do seu estudo, ele vai modificando a pessoa. E a pessoa vai tendo as comprovações em si mesmo. Não é ninguém que vai te dizer não. É você mesmo que vai cada vez estar melhor. Mais amadurecido, mais evoluído. E é isso que o livro Universo Desencanto faz com todos nós que somos estudantes da cultura racional. Então, você que quer adquirir o seu livro, acesse o site www.universodesencanto.com.br e seja feliz, equilibrado, com cultura racional. Olha, gente, nosso povo de branco está chegando. Eliette Pires dando seu salve, bom dia. Ah, gente, Luciene Bemergue dando seu bom dia. Roseli Freire Duarte da Silva também, falando sobre a áurea racional. É verdade, Roseli, a áurea racional, ela é fundamental nesse processo de evolução, principalmente do nosso querido índio selvagem. Os nossos ancestrais, é a nossa ancestralidade, meu povo, nossos índios. E nossa banda Universo Desencanto do Rio de Janeiro já está chegando com tudo. Ah, que maravilha, que maravilha. Olha, mudando um pouquinho de assunto, a nossa banda vem chegando com os primeiros toques. Que maravilha! Mas mudando um pouquinho de assunto, é muito importante a gente entender como que os sentimentos, eles agem dentro de nós. Esse sentimento, primeiramente,
ele chega em nosso eu e o nosso eu transmite esse sentimento em nosso cérebro, produzindo pensamentos, milhares de pensamentos. Pensamentos esses que entristece, que apavora, que alegra, dependendo da energia que chega. E onde que a gente aprende isso? Olha, no primeiro volume da obra, na lição Todos são porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético, e ele nos ensina isso de forma clara, simples, nítida, para quem quiser ver. Mas primeiro, a gente tem que entender o que é o eu. O que é o eu? Na lição Os Fluidos, primeiro volume da obra, ele fala que o eu é a casa do fluido, é a personalidade interior. Em outro livro do histórico que eu estava lendo recentemente, o Racional Superior ele fala que é o íntimo, é a cara de dentro. Mas no oitavo volume do histórico, o Racional Superior lhe revela que o eu, ele está ligado à matéria, mas ele não pertence à matéria, ou seja, ele não é o cérebro, ele não é nenhuma parte do corpo de matéria. Então, se ele está no invisível, ligado à matéria e não pertence à matéria, o que é o eu? E aí nessa lição do primeiro volume da obra, ele revela isso de forma clara, nítida. Essas são as entrelinhas, quando você consegue unir, juntar as peças e formar o todo, e aí você consegue enxergar o que realmente é o eu. E já vou trazer esse conhecimento maravilhoso do primeiro volume da obra, gente. Aí no primeirão, nas primeiras páginas brilhantes, você já encontra esse conhecimento e muitas vezes você passa desapercebido, porque você, no início do conhecimento, você ainda não tem o amadurecimento, ainda não tem aquela visão, aquele olhar racional, o sentimento racional, para você poder sentir a leitura, para você absorver, porque você só capta o conhecimento de cultura racional quando você sente. E o Racional Superior ele fala isso no quarto fascículo da réplica, sobre o sentimento com a leitura. A leitura não é para ser feita de qualquer forma, ela tem que ser feita com muita atenção. Como diz também no oitavo fascículo da tréplica, você não pode ler por ler sem atenção, ler em qualquer local, em um local barulhento, no transporte. Não é assim que deve ser feita a leitura do livro Universo Desencanto. Isso se você quer se desenvolver de verdade. Se você quer desenvolver o raciocínio. A leitura deve ser feita em locais sossegados, em horário de pouco movimento, para que você possa ter a máxima atenção e sentir a leitura. E quando você sente a leitura, ela grava no seu eu e você não esquece mais. Aí as pessoas perguntam, poxa, por que o fulano consegue gravar tanto conhecimento assim na mente? E eu leio há tantos anos e não consigo. Porque não sentiu. Você tem que sentir o conhecimento. E quem sente o conhecimento consegue cumprir o dever de esclarecer aos demais, porque esse é o processo de desenvolvimento do raciocínio. Você sente e você esclarece aos demais, e isso vai desenvolvendo o seu raciocínio cada vez mais. É muito importante a gente ter isso dentro da gente. Por exemplo, eu vou contar aqui uma particularidade minha. Sabe quando que eu consegui absorver mais cultura racional?
E uma das vezes que eu estava relendo o primeiro volume da obra, eu me deparei com aquele trecho que diz que para desenvolver o raciocínio, você tem que saber historiar o conhecimento de cor e salteado. Saber historiar do início ao fim. Saber o conhecimento de cor e salteado. Olha que profundo isso. E aí veio na minha mente, nossa, como que eu vou fazer isso? E ele fala assim também, mais à frente nesse mesmo volume, que você tem que saber as principais partes. E aí você começa a refletir. Eu comecei a refletir nesse momento e disse assim comigo mesmo: eu tenho que mudar o meu estudo. Eu tenho que estudar de uma forma que eu consiga absorvê-lo. E assim eu comecei. As minhas anotações, dos meus estudos, e com isso fui absorvendo cada vez mais. Então, é por isso que hoje eu consigo falar de cultura racional com naturalidade e continuo no meu desenvolvimento, assim como todos vocês. Então, todos temos que estudar e não ser um leitor, um simples leitor. Que é aquele leitor que lê só pela curiosidade, que lê por cima, ou até mesmo, por exemplo, tem gente que faz leitura dinâmica. O próprio Racional Superior diz que não se deve fazer leitura dinâmica, nem pesquisas. O livro é para ser sentido. É um livro de um outro mundo, que não pertence ao saber humano. Então, é uma outra energia. E para você sentir essa energia, você tem que ler de forma diferenciada. Não igual você lê os livros do mundão, do saber humano. É totalmente diferente. Então, já vou trazer esse conhecimento da lição Todos são porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. Depois de fazer essa explanação sobre o eu, sobre como absorver a leitura, e já eu vou trazer esse lindo conhecimento. Vamos à banda? Vem chegando a estudante de cultura racional Miriam, portando o pavilhão nacional brasileiro, com muita elegância, com porte, com garbo, representando esse pavilhão maravilhoso com as mensagens de ordem e progresso. E cultura racional é isso, meu povo, é ordem e progresso. Vem chegando o estandarte da cultura racional, com a estudante Maria. E mais adiante, nosso pelotão de bandeiras, coordenados pelo estudante Paulo Rosa. E vem chegando as guerreiras e guerreiros triunfantes do Pai, sempre com muita elegância, com muito garbo, firmando nesse solo sagrado o retiro racional, firmando seu passo. E a nossa querida Amanda, linda como sempre. Vem chegando nosso corpo musical, com a bancada dos parceiros.
Nacional com seus acordes racionais. A Mary Allen Carvalho presente. Nery Pereira, que maravilha, é a banda racional Universo Desencanto. Vânia Rodrigues, Retiro Racional, um marco histórico, a casa do verdadeiro Deus aqui na Terra. É verdade, Vânia. Helenilda Fontinelli, lindíssimo. Miriam Lessa, salve! A Miriam Lessa é a nossa querida Tita, do Retiro Racional, direto de Minas Gerais. Grande abraço, Tita. Vânia Rodrigues, salve, bom dia. Marcel está presente, Marcelo Barbosa. Salve esta banda maravilhosa. Ele é direto de Belfort Roxo. Fernanda Borges, salve. Direto de Santa Luzia, Minas Gerais. Ou da Espanha, como preferirem. Grande abraço, irmã. Magda Moreira. Luzia Macieira, de Espírito Santo, sempre presente, firme aqui com a Casa dos Três Poderes. Vânia Rodrigues, distribuindo corações, emocionado e feliz com esse dia, com essa manhã racional. Nossa banda, meu povo, nosso povo de branco. Maria Oliveira, é isso aí, meu povo, avante com a cultura racional. Salve ao apresentador, não sei seu nome, o Valdo Viana. Eu sou o Diogo Sena, do Rio de Janeiro, estudante de cultura racional, assim como você, vibrando com a energia racional, Valdo. Estamos juntos. Mary Allen Carvalho, salve, Diogo. Muito linda a banda racional. Célia de Paula, salve, bom dia, Diogo. A Vera Lúcia, salve a Casa dos Poderes. Brasil! É verdade, Vera, é o celeiro da concórdia universal. Esther May, salve o Retiro Racional, banda maravilhosa. Meu Rádio Assunção, tenha certeza que nossos corações estão aí com vocês. Evoluindo Josenilda, Josenilda de São Paulo, fique presente, salve o nosso Retiro Racional. Mônica Viana, bom dia. E a Roseli mandando o seu beijão aqui com corações. Valdo Viana, essa banda é arretada de linda. Luciano Demergue, arrasou, Diogo. Obrigado. Estamos aqui na mesma sintonia, na mesma frequência, nas ondas racionais, vibrando aqui com a banda. A nossa banda está aqui, com seus toques vibrantes, revigorantes. Célia de Paula, presente, Retiro Racional, o melhor lugar do mundo. Miriam Lessa, salve, Diogo, e esta banda linda. Obrigado, Miriam. Acho estranho, gente. Pra mim é Tita. Salve, Tita, querida. Luzinete Florinda Rosa. Ela tá levitando com as mensagens racionais. Vera Lúcia Farias, com seus corações. André Justino, salve. Vânia Rodrigues, salve. Hoje é o dia das Vânias, né? Que maravilha. A Luzia Macieira, salve,
Dona Átila, salve Divina, salve Dona Vanéia, obrigado, Luzia. Eliette Pires, salve de guerreiros racionais. E hoje, em especial, nossos guerreiros da mata, né? Daniel Santejane, que presente, que maravilha! Um salve, querido irmão racional. Saudades! Nosso galã francês. Chegamos aqui no conhecimento. Já, tá fresquinho, tá no forno, meu povo. E bem chegando nossa banda, nossa linda banda, Universo Desencanto do Rio de Janeiro. Chegando a Miriam, a linda homenagem aos nossos índios. Exibindo a sua ancestralidade com muito orgulho. Fire, estamos juntos, salve! Salve Espírito Santo, a cultura racional, a verdade, Luzia! Maravilhosa nossa banda, né, meu povo? É vibrante. E agora sim, chegou o grande momento. Ufa os tambores. Vamos lá. Primeiro volume da obra, página 91. Abre aspas. Tudo isso é um conjunto de massas fluídicas e pelos fluidos é que se alimentam e se enfraquecem, sendo o fluido um jato, produzindo pirâmides boas ou mais. A pirâmide sendo um alvo, bom ou mal, é de onde se subtrai o fluido, que é o pensamento nisso ou naquilo, pensamento que alegra, que entristece ou apavora, fecha aspas. Marco Aurélio Miller, nosso vice-presidente da banda União Racional presente. Que honra, que alegria. Salve! Olha, gente,
Como disse esse trecho aqui lindo do primeiro volume da obra, os fluidos, eles são jatos. E esses jatos produzem pirâmides, boas ou mais. Então, quando você sente uma tristeza, ou está apavorada com algo, ou assustada, você tem que refletir a causa disso. Então, esse fluido ele chega em seu eu, na sua pirâmide fluídica que foi formada por esse fluido. E essa pirâmide ela não é estática, ela se modifica de acordo com a influência que você recebe, de acordo com o seu estado, a sua condição. E como que você faz para mudar isso? Se ligando na energia positiva, deixando aquele fluido que é a causa da sua tristeza de lado. Se afasta. Se ligue no que te faça bem. Então, quando vier aquela tristeza, você vai sentir aquele baque inicial, que é normal, é natural, porque ainda estamos na matéria, mas você não vai se ligar no efeito, você vai se ligar na causa, você vai na raiz do problema e você vai mudar a sua frequência. Como? Se ligando na energia positiva, na energia racional e se afastando da energia animal, dessa energia variante, dessa energia que te traz tristeza, que te traz apavoramento, e vai se ligar no que te traz alegria, no que te traz felicidade. E assim você vai modificando a sua pirâmide fluídica. E aí você vai produzindo uma pirâmide salutar, uma pirâmide que te traga alegria, felicidade. Então é assim que se combate a energia que está te trazendo tristeza. Então, você que está passando aí por um momento difícil, você que está passando por uma dificuldade, modifique a sua pirâmide fluídica por meio da energia racional. Você que está passando por algum problema, por alguma doença, comece agora, porque nada é impossível para a energia racional. Vem chegando nossa banda. Ides Almeida, alegria racional. Esther May, linda mensagem. Obrigado, Esther. É verdade. Faça o seu domingo um dia de alegria, um dia de paz, um dia de felicidade. Que bom que você está aqui na live do Retiro Racional, porque aqui é uma live de alegria, é uma live de paz. Como diz na lição Todos no Mundo Fora do Natural, no primeiro volume da obra, que ele diz assim: quem tem saúde e sossego está abastado de tudo. E é verdade. É uma grande verdade. Então, faça o seu domingo um dia de paz, um dia de sossego.
Aí, meu povo, a nossa banda linda, vibrante, racional. Temos aqui a presença ilustre da senhora Argélia Jacinto Coelho na live. Um grande salve, um grande abraço. E nosso povo de branco está aqui, vibrando, alegria. Alexandre Freud dando salve. Vera Lúcia Farias, lindo demais, ela é de Brasília. Brasília ligadinha nas ondas racionais. Olha, gente, todos os momentos devam ser aproveitados da melhor forma possível. Sempre que você tiver um tempinho, se ligue à energia racional, porque ela te traz só benefícios. Seja por meio da leitura, uma música racional, seja por meio da divulgação da banda. Sempre é importante a gente estar em contato com a energia racional, mas a nossa máquina, ela precisa ser bem cuidada, nossa saúde. E a nossa leitura deva ser feita de forma equilibrada, porque tudo na cultura racional é equilíbrio. Por exemplo, tem gente que quer ler 10 horas por dia. Isso não é salutar. A leitura deve ser de forma equilibrada, até porque o seu cérebro, isso até a ciência mostra, depois de um tempo, ele já não absorve mais nada. E a gente precisa do pensamento, que é uma das forças para desenvolver o raciocínio, para que a gente consiga alcançar o ápice, que é a mudança de classe para aparelho racional. E ter contato com o mundo racional e ver o mundo racional. Porque quem chega nessa condição, não existe mais lapidação. Então, é importante a gente ter essa pausa, esse descanso para a matéria, porque o descanso, ele faz parte do processo de desenvolvimento. Você precisa se comer bem, se alimentar bem, descansar, para que você esteja sempre com a matéria em boas condições, com saúde, para que você possa absorver o conhecimento racional. Por exemplo, no quarto fascículo da tréplica, na página 85, o Racional Superior diz assim, abre aspas: leia e releia, descanse um pouco, para não cansar o cérebro. Depois de descansar, continue a leitura, para desenvolver o raciocínio o mais breve possível, para que por meio do raciocínio comece a acertar tudo em sua vida. Fecha aspas. Então é importante a gente ter esse descanso e não ler muitas horas de forma contínua, ininterrupta, porque isso é prejudicial à sua saúde, é prejudicial à sua máquina, ao seu cérebro. Então você precisa sim do descanso. Leia, descanse, depois leia novamente. Isso para quem tem esse tempo livre. Agora, para aquele que tem um dia muito agitado, um dia de muito trabalho, estudo, de muita luta, ele tem que estar bem. Descansa primeiro. Depois, pega no livro, com a mente descansada, num momento de paz, num momento de sossego, sem barulho, sem movimento. E aí sim, você vai ter
o néctar. Você vai ter o melhor. Uma leitura super proveitosa. Iolita Castro, de Ceará. Salve, meus irmãos, saudades. Oh, também estou morrendo de saudade do nosso povo do Ceará aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui com um integrante do Ceará, que hoje é residente, nosso querido Thales, está aqui comigo, nosso cameraman. Olha, gente, é importante a gente entender que o tempo de um racional, ele é precioso, porque quando você conhece cultura racional, certas linhas de conduta, certas distrações já não tem o mesmo valor, não é verdade? E o tempo ele é precioso para o desenvolvimento do nosso raciocínio. Então tudo que você puder fazer aliado ao desenvolvimento do raciocínio é muito bom. Além de você estar tendo momentos agradáveis, você também está desenvolvendo o raciocínio. Olha, gente, aqui tem uma estudante que passou aqui que eu não vi o nome, que ela disse que a leitura de madrugada é muito boa. E é verdade. Por quê? Porque de madrugada tem poucos pensamentos. De madrugada você tem aquela quietude, aquele silêncio, sem movimentos ou poucos movimentos. E isso facilita demais no processo de absorção, de sentir a energia racional no seu eu. Porque o desenvolvimento do raciocínio ele é diferente. Quando você desenvolve o raciocínio ele se comunica com o aparelho por meio do seu eu e não por meio do cérebro. O cérebro, quem trabalha por meio do cérebro é o pensamento. Olha só que coisa interessante. A gente está falando de não perder tempo. No 20º fascículo da réplica, na página 88, ele fala da importância de valorizar o tempo e também das palestras racionais, que é o que nós estamos fazendo aqui. Quanto mais palestras racionais, melhor. São palestras do desenvolvimento do raciocínio. É um tempo proveitoso, é um tempo bem empregado. Na página 88 do 20º fascículo da réplica diz assim, abre aspas: chega de tempo perdido, senão, em vez de subir, desce para classes inferiores. Conversar sim, palestras racionais, palestras sobre o desenvolvimento do conhecimento racional, palestras conscientes e positivas e ilustrativas sobre o ser da verdadeira origem. Fecha aspas. Roseli Freire falando, como aqui agora, estamos desenvolvendo o raciocínio. É verdade. No volume de número 179 do História, o Racional Superior ele fala, você está viajando para a cultura racional, você está palestrando sobre cultura racional, você está desenvolvendo o raciocínio. Se você ouve músicas racionais, você está desenvolvendo o raciocínio. Se você assiste às lives de cultura racional e ouve conhecimentos, palestras, conferências, você está desenvolvendo o raciocínio. Então é importante. E você, agora fazendo aqui a propaganda do canal Voz do Raciocínio no YouTube, para você que
tem interesse de conhecer diversos conhecimentos de cultura racional, conhecimentos esses valiosíssimos, vá lá no canal Voz do Raciocínio no YouTube e você vai se deparar com diversos conhecimentos, como por exemplo, o último programa postado, que foi o programa de número 134, que falamos sobre as estrelas. As estrelas, elas são muito importantes até na formação dos seres. O seu giro magnético produz correntes eletrizantes, adubadoras na formação dos seres. Olha só que interessante. E isso está no primeiro volume da obra, na lição dos habitantes do vácuo. A origem dos habitantes do vácuo. Lá para a página 66, salvo engano. Tá lá. Primeiro volume da obra. Ele fala sobre essa partezinha que passa desapercebido, até porque a palavra-chave, o tema central da lição são os habitantes do vácuo. Mas ele fala ali sobre as estrelas de forma singela. O racional superior, a sua escrituração, ela é diferente. São assuntos entremeados. Ele não fala de um conhecimento do início ao fim, de uma vez, não. Ele fala de diversos assuntos entremeados, uns com os outros. E aí você vai montando uma pecinha aqui, uma pecinha colar. E aí você vai ter o todo. Quando você junta tudo isso são as entrelinhas. É você juntar essas pecinhas, esses conhecimentos entremeados. Então é maravilhoso, gente. É maravilhoso. O nosso povo de branco tá aqui, ó. Bonisval Alves Galindo. Ele falando sobre Oruatares. É verdade. Lá no 21º volume do histórico, ele fala, né? Oruatares, que era o nome que era dado às estrelas. Altar dos Encantados. É verdade. Foi o nome primitivo das estrelas. Oruatares. Vânia Morim, salve! Aqui presente. Sandra Souza, salve, estou assistindo. Olha, gente, eu vi aqui uma estudante falando sobre a porta racional se abriu para o Brasil, a Luzia Macieira, e me fez lembrar sobre um conhecimento que ele é valiosíssimo, né? Ele está no segundo fascículo da réplica. Eu já vou trazer para vocês aqui para finalizar a nossa live. Já está chegando já ao final, está pertinho já, mas já eu vou trazer esse lindo conhecimento que é maravilhoso, gente. Segundo fascículo da réplica, gente. Segundo fascículo da réplica. Ele fala sobre o que é o livro desses encantos. É lindo, é lindo. Tá aqui. Segundo fascículo da réplica, página 19. Mas vamos ao nosso hino nacional brasileiro. Logo, logo voltarei com essa linda mensagem.
Vamos lá? Fechando nossa live na página 19, segundo fascículo da réplica. Olha que lindo, gente, que poesia. Abre aspas. Abra esta porta, quer dizer, este livro, que estás abrindo a porta do seu mundo de origem, o mundo racional, para onde todos têm de voltar, porque não somos daqui. Se daqui fôssemos, seríamos eternos. Por daqui não sermos, é que morremos. Então, abre este livro, para saberes como podes voltar ao teu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Esta é a porta do mundo racional e a chave a ti entregue para abri-la e entrar por ela dentro para chegar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, se você não abriu esse portal, abra hoje. Tenha contato com a energia racional e seja um estudante de cultura racional. Uma grande semana racional a todos. Que a luz racional se faça presente onde você estiver. Um abraço fraterno racional a todos. Salve!